Você já assistiu Capitão América Guerra Civil? Se sim, deve se lembrar que os maiores heróis foram divididos e travaram um combate entre si. Enquanto eles lutavam, o Estado queria controlá-los, e uma mão invisível os manipulava por baixo dos panos. Estamos vivendo algo parecido em nosso país, mas ao invés de heróis, temos um povo lutando, enquanto um grupo ri, e esse grupo está ficando cada vez mais poderoso. Eu lembro que quando Guerra Civil foi lançado, fizeram as tags Time Capitão América e Time Homem de Ferro. As pessoas escolhiam seus heróis e até teve briga na internet. Mas eu também lembro que as pessoas escolhiam seus heróis não pelo que defendiam, mas só porque gostavam deles. Até aí tudo bem, era apenas um filme de super-herói. Porém as pessoas estão escolhendo seus heróis na vida real e dando a vida por eles sem nem mesmo entender o que defendem. E muitos menos entendem o lado oposto. O problema está aí. Temos um povo dividido, onde heróis são políticos e a guerra civil é com um vizinho, um colega de trabalho ou até um parente. Mas assim como no filme, tem alguém que está manipulando isso e adorando cada segundo dessa divisão. E no nosso caso, os heróis são apenas bonecos interpretando uma peça de teatro, fingindo que se importam com o bem-estar do país. E quem está no topo da pirâmide é o ventríloco que controla as marionetes que assistimos no palco. Recentemente, os Estados Unidos aplicaram a taxação de 50% nos produtos brasileiros. Está rolando toda uma polêmica com isso. Mas o que eu vejo é um enorme teatro das tesouras. É tão engraçado ver como o governo, a mídia e a oposição fazem uma propaganda enorme em torno disso. Tudo para essa galera é motivo para tentar se engrandecer e influenciar as massas. É irônico que a turminha que até 2022 se diziam enojados com o país e que o Brasil era horrível, hoje estão se sentindo os nacionalistas, falando de soberania enquanto o presidente que eles admiram tanto está vendendo o país para a China. Do mesmo modo que a panelinha que se dizia patriota está comemorando a taxação contra o próprio país e baixando a cabeça para as vontades de uma potência estrangeira. Não é estranho? As narrativas mudam o tempo todo e as pessoas defendem coisas que anos atrás seriam totalmente contra. Por que isso acontece? Lembra que eu falei do filme Guerra Civil, quando as pessoas escolhiam seus heróis? Bom, é aqui a mesma coisa. Ninguém sabe exatamente o que seu político de estimação defende. Hoje ele tem uma narrativa, amanhã ele tem outra, mas não importa. O que eles dizem é lei, e a manada que o seguem vão repetir os jargões como papagaios. Não é hilário a galera da esquerda gritando "o Brasil é soberano"? Logo eles que usavam o termo patriota como algo pejorativo, viviam dizendo que o Brasil era um lixo, era o pior país do mundo. Sinceramente, eles nem sabem por que gritam isso. Viram as propagandas do governo e agora estão repetindo. Enquanto isso, a turminha do verde e amarelo, que eram os patriotas, agora estão aplaudindo e até pedindo desculpas para o governo dos Estados Unidos. Aqueles que se diziam nacionalistas, que amam sua pátria, mas pedem golpe de Estado enquanto elogiam outro país ferrar com a economia de sua pátria amada. O brasileiro é analfabeto político. Ele vai repetir o que a mídia diz, o que o governo diz, o que um político de estimação diz. Ninguém está preocupado em sentar com os representantes dos Estados Unidos e resolver a situação, de forma que beneficie ambas as partes, como um país sério faria. Estão interessados em aproveitar a crise para culpar o outro lado e se engrandecer como heróis. Não me entenda mal, essas taxações são péssimas para nós. Mas há uma forma séria de resolver isso. E se eles não quiserem nos ouvir, então damos nosso jeito, negociando com outros países. Mas com toda certeza não é oferecendo jabuticaba que vamos resolver alguma coisa. E sabe o que é pior? O brasileiro vê seu presidente debochar da situação e ri, acha legal, aplaude. Um país que discute política com meme não prospera. Enquanto isso a gente segue aqui, no teatro das tesouras. Uns puxando para a esquerda, outros para a direita, e ninguém percebe que o palco é o mesmo. A plateia aplaude, o espetáculo continua e o ventríloco ri baixinho. Aliás, falando do ventríloco, vamos falar dele daqui a pouco, mas antes... Ano que vem teremos eleição. Não tinha melhor época para isso acontecer, não é? E a mídia, ela comprou a briga. Mesmo com uma rejeição histórica, as pesquisas botam o presidente como vitorioso. É engraçado como são sempre os mesmos na frente. Agora Lula se prepara para 2026 e Bolsonaro quer anistia a todo custo. O país está com uma economia horrível, os impostos aumentam, o populismo está comendo solto.
E sabe o que é mais engraçado? Ano que vem todo mundo vai esquecer disso. Só vão lembrar do presidente maravilhoso que lutou pela soberania, ou do ex-presidente que iria resolver a crise se não fosse impedido de sair do país. O fato é que crise política no Brasil não se resolve, se usa. Se usa como propaganda, como manipulação e o povo cai. Foi assim na pandemia com a vacina, foi assim na crise da Ucrânia com os aviões da FAB trazendo os brasileiros e o mesmo com a crise em Israel. Não passa de obrigação deles, mas usam para se engrandecer como heróis, que lutam pelo seu povo. Enquanto isso, eles nos roubam por baixo dos panos. O escândalo do INSS está aí para provar isso. Bom, não esqueça de nada que aconteceu até aqui. Ano que vem tem eleição. Coloque cada número naquela urna com consciência e não se deixe levar por pesquisas e manipulações. Mas apenas um presidente não vai resolver o nosso problema. Existe um sistema aparelhado que está comandando o país nesse exato momento, adorando a polarização enquanto implementa a censura. Ah, o ventríloco. Vamos falar dele agora, ou melhor, deles. Mas um em específico parece estar acumulando mais poder. Mas deixa eu te fazer uma pergunta para você refletir. Você sabe para que servem os 3 poderes da República? Executivo, Legislativo e Judiciário? Pensa um pouquinho. Se quiser pode até deixar a resposta aí nos comentários. Vou dar um tempo para você pensar. Bom, se você sabe, parabéns. A maioria da população não entende o próprio modelo de governo. Se você não sabe, não se preocupe. Se você está aqui tentando entender, isso já te diferencia de 90% do povo brasileiro. Então aí vai uma breve explicação. O poder executivo é onde o presidente e os ministérios se encontram. Sua função é administrar os recursos da nação, garantir os interesses nacionais, executar políticas públicas e garantir o bem-estar da população. O poder legislativo serve para criar, alterar e revogar leis. Eles também fiscalizam o poder executivo e sua principal função é representar a população. No poder legislativo é onde se encontra o Congresso Nacional e o Senado. Até então, os representantes desses 2 poderes são eleitos por voto direto da população. Com certas exceções, como os ministros do poder executivo, que são nomeados pelo presidente, e os presidentes do Senado e da Câmara, que são eleitos por voto indireto dos representantes das respectivas casas, que foram eleitos por voto popular. Além desses fatos, esses 2 poderes têm mais uma semelhança. Os representantes têm um mandato estipulado. O presidente e os deputados têm um mandato de 4 anos, enquanto os senadores têm 8 anos, necessitando de novas eleições a cada 4 anos para eleger os representantes. Mas e o último poder, você me pergunta? Bom, esse é especial. O judiciário. Ah, o poder judiciário. Para que ele serve afinal? Bom, em tese, ele serve para garantir o cumprimento das leis, resolver conflitos na sociedade e zelar pela Constituição Nacional. Como juízes, em tese, eles não devem se envolver em política, devem julgar crimes e processos em âmbito federal. Até aí tudo bem, certo? Vamos lá. Uma particularidade é que os 11 representantes desse poder não são eleitos por voto popular. Eles são nomeados pelo Presidente da República e aceitos pela Comissão de Justiça do Poder Legislativo. E o mandato deles não tem prazo, ou seja, eles ficam lá até aposentar. Sabendo disso, os ministros do Supremo Tribunal Federal não são representantes da população e não devem se envolver ou interferir nos outros 2 poderes. Bom, se é para ser assim, então por que o ministro do STF derrubou uma decisão do Congresso? Esses ministros que ninguém elegeu, que têm cargos vitalícios e que deveriam ser os guardiões silenciosos da lei, hoje aparecem em manchetes, dão entrevistas, tomam decisões monocráticas e se envolvem em tudo, menos no silêncio da justiça. E se eles podem anular o que os representantes do povo decidiram, então quem realmente está mandando no país? E aí eu te pergunto, quando um juiz começa a legislar, quando o tribunal passa a ter mais poder que o Congresso e o Executivo juntos, isso ainda é uma democracia? Ou será que a gente está num teatro, onde os bonecos brigam no palco e o ventríloco bem vestido, bem blindado, fora do alcance da crítica, é quem comanda o espetáculo? A verdade é que quando você briga por político, compartilha meme e grita por justiça, eles vão acumulando mais poder, silenciosamente. E sabe o que é pior? Eles nem escondem. Fazem isso na sua cara todos os dias. Mas por que eles não se preocupam?
porque o brasileiro não entende como funciona o modelo de governo do próprio país, e eles sabem disso. Por isso não precisam se esconder, porque o gado os aplaude. O ventríloco não se importa com justiça, não se importa com democracia, não se importa com o país. Ele se importa com poder, e cada vez consegue mais. E quando o ventríloco não precisar mais dos bonecos? Quando ele mesmo subir no palco? Vai ser tarde demais para levantar da plateia.